lá eu achei a omin lá eu é caloci achei a omin cajabo cajacó opo afonja lá eu opo afonja lá eu é caloci opo afonja cajabo cajacó achei a omin lá eu achei a omin lá eu é caloci achei a omin cajabo cajacó. No ano de 1885, Mãe Aninha vem pela primeira vez ao Rio de Janeiro na companhia de Bamboche e tio Joaquim. E no ano seguinte, em 1886, funda uma casa na Pedra do Sal, no bairro da Saúde, nascendo naquele instante o primeiro e atuante terreiro de candomblé com o sopro sagrado de Xangô, o Senhor da Justiça. A gente chamava Vovó Aninha. Não foi assim tão extenso, porque em 1938 ela faleceu. Eu estava com 10 anos quando ela faleceu, mas me lembro muito bem dela. O candomblé não era feito na parte da frente da casa, era na parte dos fundos. Porque naquela época, coisa de polícia que não podia, era proibido toque de candomblé. Então se fazia o candomblé nos fundos, no quintal, à base batendo na cabaça. As crianças que eram filhas das pessoas da casa ficavam lá na frente brincando para distrair alguém da rua que pudesse ouvir o toque. Este ano, a casa inaugural completa 122 anos de existência, que veio a ter sua corte chamada de Axé ou Poafonjá, cujo significado em português é Casa da Força sustentada por Xangô. É uma casa de tradição que preserva a hierarquia, os ensinamentos que nos são passados permanentemente pelos nossos mais velhos, mantendo assim a tradição nesta casa, que é uma das mais antigas de culto aos deuses africanos, das religiões de matriz africana, no Rio de Janeiro. A imortal Ialorixá, Eugênia Ana dos Santos, conhecida como Aninha de Afonjá, não se limitou ao Rio de Janeiro. Adquiriu a roça de São Gonçalo, em Salvador, na Bahia, onde no ano de 1910 fundou outra casa também chamada de Axé Opô Afonjá. O primeiro Xangô do Axé Opô Afonjá, né, que foi feito na roça de São Gonçalo por minha mãe Aninha em 1910, foi a mãe Agripina. E foi levado por mim e com ela, e trouxe de volta quando ela faleceu. Em setembro do ano de 1910, Mãe Aninha fez a iniciação de Mãe Agripina de Souza, ou Badei. Nossa Senhora, muita saudade. A gente fala no nome dela toda hora. Eu e Miguel, a gente fala muito no nome dela. É sinal que a gente tem saudade, né? Olha, o convívio meu com Mãe Agripina era a coisa mais linda do mundo. Eu talvez a respeitasse muito mais do que a minha mãe que me pariu, porque foi a única mulher que conseguiu me botar um freio na vida. Porque eu era muito boêmio, era muito mulherengo, brigão, gostava de beber, essa coisa toda. E depois que eu vim para esta casa, quando eu me preparei, me entreguei a Ganju, eu melhorei, comecei a melhorar. Eu tomava meus porres no Rio de Janeiro, quando acordava estava aqui em Coelho da Rocha. Não sei como, devia ser alguma maluquice, sei lá. Aparecia, estava aqui. Aí minha mãe, com aquela candura que ela tem, minha mãe de santo era a coisa mais linda do mundo. Ela era incapaz de chamar a atenção de um filho na frente de qualquer pessoa. Com a morte da lendária matriarca fundadora, Mãe Agripina transferiu o axé para Coelho da Rocha, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde até hoje a orquestra ritual comandada pelo som dos atabaques chamam os orixás. Conheci Mãe Agripina, eu inclusive cheguei a ficar aguardando a feitura
Mas aí a mãe Agripina achou que eu não deveria entrar naquele barco, que ela tinha vontade de ter uma filha professora, e eu queria ser enfermeira formada pela Ana Nery. Aí eu desci, fui estudar, acabar meus estudos. Em 1966, ela foi para Brasília, levada por mim, para operar catarata. E pela ordem de Xangô, ela teria que voltar depois que operasse, mas ela não quis voltar. E por desobediência a Xangô, ela morreu em Brasília e eu a trouxe de volta para ser enterrada aqui no Rio de Janeiro. Mas quando ela faleceu, eu disse para minha mãe que eu gostaria de sair do axé. Eu gostaria de ser filha do Seu Ninor. E indo para lá, o Seu Ninor fez o jogo e aí disse: Eunice, pegue sua filha e entregue a tia Cantu, porque Xangô diz que ela é filha dele e das mãos dele ninguém tira. Após o falecimento de Mãe Agripina, em 1966, sua sucessora foi a Iaebé do Axé de Salvador, Cantulina Pacheco. Mãe Cantu, religiosamente chamada de Airatolá, logo tratou de reativar a vida do axé, iniciando novos iaôs. A Mãe Cantu ficou aqui no lugar de Mãe Agripina, né? Foi quem terminou minha obrigação de 7 anos. Né? Fui aqui no axé, a primeira filha de santo dela. O Axé Opoafonjá, eu participei da fase da Mãe Cantu. Uma figura extraordinária, como já foi dito aqui. Era uma pessoa muito especial, muito, tenho muita saudade dela mesmo. De Mãe Agripina também, mas só que a minha convivência com Mãe Agripina foi menos. Ela foi uma Ialorixá que ela não deixava de ensinar aos filhos. Ela dizia: levante a cabeça e preste atenção no que eu estou fazendo para vocês aprenderem. E muita coisa eu consegui aprender com ela. Mãe Cantu permaneceu à frente deste terreiro até 1988, quando então, obedecendo a Xangô, voltou para a Bahia. Ficando o axé sem comando religioso, pois a corte de Xangô, o axé Opoafonjá, não admite homem no comando litúrgico, a cadeira é matriarcal. Trazido da África para a Bahia, 3 mulheres africanas, Iadetá, Iacalá e Anassô. Porque no nosso axé, o Opoafonjá, homem não senta na cadeira, quem senta são as mulheres. Porque as mulheres realmente que trouxeram o candomblé. Até que foi recebida uma ordem de Xangô Afonjá, dizendo que a sucessora de Mãe Cantu era sua filha de Iemanjá. Se você analisar a história da vida da Regina, você vai ver que as coisas vão se encaixando. Naquela época, às vezes, não tinha certas explicações, mas se você for juntando com o tempo, você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente para produzir isso que aconteceu. Ela passou a ser a Ialorixá do axé. Nós chegamos até aqui o axé, até porque nós não conhecíamos, mas conhecíamos bem a pessoa que nos trouxe, que foi a Railda, que é filha de santo daqui desse axé, é de Oxum, hoje reside em Brasília. Ela trouxe não só a mim, como a minha mãe e a minha irmã, que é a atual Ialorixá do axé. No dia 25 de maio de 1989, as portas do Palácio de Xangô foram abertas para contar uma nova história. Eu digo que Xangô me fez Ialorixá porque ele lá em Salvador determinou que eu assumisse aqui no Rio de Janeiro. Quando ela ficou como Ialorixá, eu fiquei ao lado dela, né, dando maior apoio a ela e até por achar que seria a pessoa mais indicada mesmo por Xangô, que ele nessa hora ele soube fazer as coisas. Era uma quinta-feira, festa de Oxóssi, e Mãe Regina foi sentada na cadeira de Ialorixá por 2 Oxóssis, o de Mãe de Norá, Iaquiquerê da casa, e o de Carmen e Amorô, atendendo à determinação de Xangô, que tomasse a frente comandando com pulso forte o axé. Desde então, estava designada a nova Ialaxé da casa. Em 89, quando eu assumi, eu tive que dar continuidade à festa de Oxóssi, que foi justo no dia de Oxóssi. Fiz a festa de Xangô, as águas de Oxalá
e dei término com a presente às águas. E digo a você, a primeira obrigação que eu fiz aqui na casa não foi a obrigação de Iaô, foi um axexê. Axexê da minha mãe carnal.